Porque a democracia portuguesa não foi uma democracia de responsabilidade e de prestação de contas. A classe política habituou-se a privilégios e confundiu ser elite com ser irresponsável e não prestar contas, quando o elitismo em qualquer parte do mundo é a responsabilidade. Quanto mais poder se tem, mais responsável se é. Em Portugal, não. A ética não existe. Isso é para os tribunais. É tudo uma questão de provas. Quer dizer, substituiu-se a ética pelas questões de produção de prova, pelas regras de produção de prova. Então, quer dizer, então não se pode discutir a imoralidade de um político. Não se pode discutir a imoralidade de alguém que entrou na política com a mão atrás e outra mão à frente e passado 10 anos tem um império em propriedades e em empresas sem se saber como, ou não se pode saber como, ou ninguém pode discutir isso, ou não tem que prestar contas. As coisas aconteceram sem consequências e o que aconteceu, e esta história dos fundos sociais europeus e dos dinheiros públicos, foi um grande esbanjadouro em que se transformou a nossa democracia. Esbanjadouro relativamente ao qual estamos a pagar a conta nós, portugueses, todos. Toda a sociedade foi capaz de aproveitar a oportunidade. Não, a classe política aproveitou a sua oportunidade. A classe política aproveitou a sua oportunidade, que não é a oportunidade do bem comum. Choveram fundos europeus sobre Portugal. E o que é que aconteceu? Esses fundos foram apropriados individualmente e para enriquecimento individual da miséria da população e não para desenvolvimento económico, tal como eles foram atribuídos. Os fundos sociais europeus. E por causa de uma questão legislativa formal, um desencontro entre a reforma do Código Penal e do Código do Processo Penal, a maior parte, ou pelo menos 90% desses processos, foram arquivados por prescrição. Eu, como magistrada, passei dias, horas, a promover o arquivamento de processos cujos julgamentos estavam marcados por causa disso. Isso é uma marca que fica na cabeça do magistrado para sempre. E a marca que fica nesta democracia, que alguns chamam de totalitária, que é o tal 25 de Abril que se foi desenvolvendo, porque o 25 de Abril é uma abstração e enquanto abstração é apenas para discursos oficiais, isso não interessa a ninguém, são coisas vazias. O medo voltou, a corrupção instalou-se. O que quer dizer que o medo voltou? O medo voltou. As pessoas têm medo de ficar sem reforma, as pessoas têm medo de não encontrar emprego, as pessoas têm medo de não conseguirem sobreviver a todas as privações que têm, as pessoas têm medo de ser despedidas, as pessoas têm medo de serem mal classificadas pelos chefes. O medo voltou. A sociedade portuguesa está dominada pelo medo. Não há nenhuma espécie de liberdade, mas não há liberdade até naqueles que têm o dever de julgar, muitas vezes. Porque aquilo que eu estou a dizer é um fenómeno difuso que está na cabeça das pessoas, mas não sei que liberdade é que possa existir num magistrado que ganhe 2.000 euros por mês e que tenha que julgar uma causa de milhões. Esse magistrado pode pensar, e se eu me engano, fica a descontar para o resto da vida. Essas coisas funcionam na cabeça das pessoas de forma contraditória e com grandes dilemas. Senhores deputados, ou prosseguem ou decidem prosseguir uma política criminal de antecipação da tutela do bem jurídico que está em causa e de fornecer às magistraturas os mecanismos modernos e adequados para o efeito, ou, pura e simplesmente, escolhem uma política criminal mais branda. E nós trabalhamos sempre, mas a questão é a política criminal. E a política criminal que temos não nos dá todos os instrumentos necessários por aquilo que eu disse. E que não cria um risco para o infrator. Neste momento não há um risco para o infrator. Toda a gente sabe, quem pratica um crime económico, que não tem problema praticamente sério, porque quando o processo entra na fase judicial, praticamente eterniza-se. Já não há quase a noção do trânsito em julgado, é uma coisa que se perdeu. Quando eu entrei para a magistratura, o trânsito em julgado, a irreversibilidade da decisão era uma coisa importantíssima. E perdeu-se também a certeza e a aplicação do direito, porque
o quadro legislativo fora do Código Penal é de tal forma variado e as fontes de direito são de tal forma dispersas que possibilitam toda a espécie de defesas, legitimamente, com todos os altos apoios necessários a tornar o processo infindável no meio da gritaria. Queremos um processo rápido e julgamento o mais rápido possível, mas todos aqueles que pedem o julgamento do tempo mais rápido possível utilizam os mecanismos processuais para atrasar esse julgamento. E indicadores de análise. Os indicadores de análise no urbanismo, se os senhores deputados estão satisfeitos com isso, também não é um problema meu. Mas... Peço desculpa, já 3 ou 4 afirmações da senhora doutora que não são compatíveis com o estado nesta comissão. Peço desculpa, tenho que fazer um ponto de ordem à mesa para correção da forma como está a ser a exposição. Senhora doutora, se for possível... Mas eu pergunto se o Sr. Presidente me autoriza ou não autoriza. Eu peço desculpa. Sobre a forma como estamos aqui a ouvir isso. Senhora doutora, se for possível... Com certeza. Que a sua intervenção não seja tão... Foge-me o termo agora, mas percebe. Com certeza. Eu estava a procurar ser contundente, mas menos contextualizadamente. Porque não estava a ser pessoal. Com certeza, nem deve admitir, porque eu não quero ser ofensiva, nem é essa a minha intenção. Agora, procuro ser contundente e separar as coisas. Sim, senhora. Muito obrigada por me chamar a atenção, que é para eu não me esquecer disso, mas tenho 11 anos de trabalho em julgamento e tenho a prática de exposição de alegações orais e sempre fui contundente na exposição dos meus argumentos jurídicos sem nenhum problema nessa matéria. Como disse, nunca tive nenhuma queixa por injúrias nem por difamação da parte de ninguém. Mas, com certeza, eu terei em atenção o que o Sr. Deputado disse. Agora, em relação... Porque referia-me a políticas criminais, elas são opções e eu não posso obrigar ninguém a optar por determinadas políticas criminais. Vamos ultrapassar o incidente, São metáforas.